Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira, dia 17 de fevereiro. O governo federal encaminhou proposta de reajuste salarial de 7,8% para servidores públicos a partir de março. O documento foi enviado na noite de ontem aos sindicatos que representam as categorias do Poder Executivo e tem assinatura do secretário de Gestão de Pessoas, Sérgio Mendonça. A proposta também inclui um aumento de 46,6% no Vale Alimentação, o equivalente a R$ 200. O valor é referente à variação acumulada do IPCA de fevereiro de 2016 a fevereiro de 2023. Se aprovado, o benefício passaria de R$ 458 para R$ 658. O valor para o reajuste do salário mínimo pode vir do fim das fraudes no Bolsa Família. A estimativa é que mais de 2,5 milhões de benefícios sejam reavaliados no pente fino do programa social. O novo valor para o salário mínimo anunciado pelo presidente Lula aumenta mais R$ 18 no valor a partir de 1º de maio. E com reajuste em relação ao valor do salário mínimo do ano passado, a correção chega a R$ 108, representando um aumento total de 8,91%. O custo para elevar o salário mínimo de R$ 1.302 para R$ 1.320 é estimado entre 5 e 6 bilhões de reais. Também foi confirmada a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 2.600. Atualmente, a isenção está em R$ 1.903 e essas mudanças aumentam as despesas do governo. Por outro lado, o governo faz um pente fino para pegar fraudadores do Bolsa Família e está avaliando o cadastro de 2,5 milhões de beneficiários. Somando todos esses benefícios, daria cerca de 18 bilhões de reais em verbas. Ao definir que um programa vai custar menos do que o previsto inicialmente, como é o caso do Bolsa Família, é possível realocar recursos para outras áreas. Com o dinheiro economizado nas fraudes do Bolsa Família, esse recurso pode ser disponibilizado como uma alternativa para a redução das despesas, com o novo salário mínimo, que impacta também em outras contas, como o INSS. Um novo estudo publicado hoje pela revista científica britânica The Lancet comparou a proteção contra a Covid-19 adquirida com a vacinação com a imunidade temporária obtida após o contágio pelo coronavírus. Mas o estudo não exclui a importância de completar os ciclos de vacinação para evitar quadros graves da doença. Vamos conferir. O trabalho, um dos mais extensos sobre o tema, afirma que, embora uma infecção proporcione uma proteção que diminui com o tempo, o nível desta parece tão duradouro ou até maior que o conferido pela vacinação. A comparação é baseada nas vacinas de RNA mensageiro da Pfizer-BioNTech e da Moderna, que estão entre as mais eficazes contra a Covid-19 e as principais das campanhas de vacinação de muitos países ocidentais. O tema não é novo e muitos estudos já tentaram comparar os riscos de infecção, dependendo se a pessoa está vacinada ou já foi vacinada. Mas o trabalho publicado pela revista britânica tem uma dimensão sem precedentes, compilando quase 60 estudos pré-existentes que remontam a vários anos e levam em consideração o surgimento no final de 2021 da variante Omicron. A cepa é muito mais contagiosa que as anteriores e capaz de infectar muitas pessoas vacinadas, sem que elas corram um risco elevado de sofrer uma forma grave da doença. O estudo conclui que o mesmo acontece em caso de infecção anterior por coronavírus. A proteção é bem mais fraca contra a reinfecção com a variante Omicron, mas considerada sólida contra uma forma grave de Covid. Os resultados não significam que é indiferente ser vacinado ou infectado para adquirir uma primeira imunidade. É muito mais arriscado sofrer a doença, em particular no caso de pessoas idosas. A publicação oferece uma visão mais precisa do que é possível esperar do desenvolvimento de uma imunidade híbrida na população, com pessoas vacinadas e que contraíram o vírus pelo menos uma vez. O estudo conclui que os resultados sugerem que as futuras ondas de Covid vão resultar em níveis reduzidos de hospitalização. Na Alemanha, uma greve paralisou 8 aeroportos do país. Os trabalhadores cobram melhores condições de trabalho e aumentos para compensar a inflação de mais de 10%. A companhia Lufthansa precisou cancelar mais de 1.300 voos em Munique e em Frankfurt. Os aeroportos de Bremen, Dortmund, Hamburgo, Hannover, Stuttgart e Leipzig também foram afetados.
Em nota, o Verde disse que a paralisação teve fortes repercussões, principalmente em voos domésticos, que vão desde atrasos a cancelamentos ou até mesmo a paralisação parcial do tráfego. Já a Associação Aeroportuária Alemã ADV chamou o movimento de totalmente inaceitável e destacou que cerca de 300 mil passageiros sofrem com a greve. É uma situação desapontante, porque estou muito cansado, mas não posso ir para casa. O Verde iniciou negociações setoriais para os funcionários do setor público, equipes de terra dos aeroportos e trabalhadores do setor de segurança. O sindicato exige principalmente melhores salários para compensar a perda do poder aquisitivo provocada pela inflação elevada. Os aeroportos de Frankfurt e Hamburgo pediram aos viajantes que evitassem embarcar nesta sexta-feira. A operadora do aeroporto de Munique informou que não haverá voos até 1 da manhã de sábado, horário local, o que afeta mais de 700 pousos e decolagens. Apesar disso, os voos para emergências médicas e técnicas e outras rotas no âmbito da Conferência de Segurança de Munique, que começou nesta sexta-feira, não serão afetados. Há poucos dias para a guerra na Ucrânia completar um ano, muitos russos em idade de combate, ou seja, convocados, discordam da atitude do governo e tentam fugir da guerra. Em condição de anonimato, um jovem russo convocado pelo exército para lutar na Ucrânia contou como é a vida de um desertor no país. Categoria 1, Estado de Saúde B. Em sua caderneta militar, o homem que prefere ser chamado de Dmitry mostra seu status de reservista do exército russo, para o qual foi convocado de forma prioritária para lutar na Ucrânia. Mas ele ignorou a convocação. Há 4 meses, o jovem preso em seu próprio país vive sob o risco de ser detido. Depois que o presidente Vladimir Putin anunciou uma mobilização militar em setembro, centenas de milhares de reservistas receberam convocações. Alguns, ninguém sabe quantos, preferiram não responder a elas. Sob condição de anonimato, sem revelar sua localização na Rússia e com o rosto escondido sob um capuz, Dmitry aceitou contar sua história. Eu me recuso categoricamente a participar disso e, portanto, farei tudo o que puder para não ser enviado para a linha de frente. Essa é a primeira coisa. E se não posso resistir ao Estado e ao seu aparato administrativo, prefiro ir para a cadeia. Embora seja possível conseguir uma isenção por razões médicas ou profissionais, é um recurso de resultado incerto. Centenas de milhares de russos preferiram fugir do país antes que corressem o risco de serem enviados à frente de batalha. Entre os seus conhecidos, 8 pessoas foram recrutadas. Algumas conseguiram uma isenção, outras partiram para o fronte. O jovem está sempre à espreita. Só se desloca para o interior de sua região e trabalha de forma remota para uma empresa de informática com sede no exterior. Ainda há muitas formas administrativas. Não mostrar seus movimentos ao redor do país, ficar no deserto. O país é grande, há muitos lugares. Ou, pelo contrário, se perder em alguma grande cidade. Use ferramentas para ficar anônimo e simplesmente evite reuniões em massa de pessoas e áreas onde a polícia ou o pessoal militar possa estar por perto. Dmitry contou com uma dose de sorte para escapar da guerra. A ordem de mobilização foi enviada para um endereço antigo, em uma região da Rússia onde ele já não vive, mas que ainda consta em seu passaporte. O jovem não fugiu do país quando pôde, porque queria ficar perto da família. Agora, tentar escapar é muito mais perigoso, porque o Serviço Federal de Segurança tem listas de pessoas convocadas que devem ser detidas nas fronteiras. Caso seja detido, Dmitry pode ser condenado à prisão, acusado de insubordinação. Hoje é o Dia Mundial dos Gatos. Mais reservados e independentes, os felinos têm sido uma boa opção para quem quer ter um bichinho de estimação em casa. Olha só. Eles são animais adoráveis, engraçados, atentos, independentes, curiosos e carinhosos. As características marcantes estão entre os motivos que levam as pessoas a se apaixonarem pelos gatos. As pesquisas mais recentes dizem até que os felinos ajudam a diminuir os níveis de estresse do ser humano. Todas essas particularidades têm levado as pessoas a cada vez mais querer um gatinho por perto. Segundo pesquisa do Instituto Pet Brasil, a população de felinos criados em casa foi a que registrou maior crescimento no Brasil entre 2020 e 2021, 6%. O índice está acima do aumento dos cães, que ficou em 4%. De acordo com o último censo do IBGE, existem aproximadamente 22 milhões e 100 mil gatos nas casas dos brasileiros.
Mas antes de adotar um gato, é importante que as pessoas estejam realmente preparadas para se responsabilizar e cuidar do animal. As penas para quem maltratar cães e gatos vão de 2 a 5 anos de reclusão, com multa e proibição da guarda. Caso o crime resulte na morte do animal, a pena pode ser aumentada em até 1/3. O Dia do Gato é comemorado e reconhecido em todo o mundo, para que as pessoas se tornem cada vez mais amigas dos animais. E essa edição fica por aqui. Você acompanha mais informações logo mais às 5 da tarde com Beatriz do Vale. Eu volto no jornal das 18h30 ao lado de Juliana Dariva. Até lá!